eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre a curva LM. Deu uma descompassada no módulo, porque a gente fez exercícios da curva IS no início do módulo, eu tomei mais ou menos 15 minutos. A gente vai terminar a curva LM nessa aula. Minha estimativa é que a gente termine a LM, faça os exercícios e aí termine em 30 minutos, para poder falar sobre equilíbrio logo em seguida. Só para reforçar, a curva LM mostra o equilíbrio do mercado monetário, o equilíbrio do mercado de ativos financeiros. E a gente vai analisar com mais calma quais são os deslocamentos, porque eu já entendi a composição. A LM, só voltando, ela apresenta uma inclinação positiva, ou seja, apresenta uma relação positiva entre renda e taxa de juros, porque é uma relação positiva entre renda e demanda por moeda. Então, é devido a essa relação de que quando a renda aumenta, a demanda por moeda para fins transacionais e para precaução aumenta, que isso induz a um aumento na taxa de juros. Porque como as pessoas preferem liquidez através da aquisição de moeda, existem menos moedas disponíveis, grosso modo, para investimento, para aplicação financeira, há um aumento do preço da moeda quando há um aumento da demanda por moeda. Ficaria até mais fácil pensar assim. Então, houve um aumento da renda, há um aumento da demanda. Quando aumenta a demanda, há um aumento do preço. Qual é o preço da moeda? O preço da moeda é a taxa de juros que está definida aqui. Então, o que é que eu tenho? Quais são as variáveis que afetam, que deslocam a demanda por moeda? Sempre que se falar em deslocamento, aliás, quais são as variáveis que deslocam a curva LM? Sempre que se falar em deslocamento da curva LM, a gente vai pensar em alterações tanto na demanda quanto na oferta de moeda. Houve alteração na demanda por moeda e na oferta de moeda, eu vou deslocar a minha curva LM. E aí, o que é que eu indiquei? Quais são as alterações que existem na oferta de moeda? Sempre que tiver alteração na oferta de moeda, a gente vai dizer que há uma política monetária. Por que isso? Porque a oferta de moeda, nós já vimos, é uma variável exógena. É uma variável que eu não controlo. Então, quando há um aumento da oferta de moeda, isso acontece porque o governo quer controlar. E quando o governo está fazendo intervenção na economia, nós vamos dizer que isso é feito através de política econômica. Nesse caso, como o governo está mexendo no mercado monetário, nós estamos mexendo na política monetária. Isso, sempre reforçando, vai ficar mais claro mais na frente. O governo pode fazer uma alteração da oferta de moeda com fins de aumentar a oferta de moeda. Dado que o governo está aumentando a oferta de moeda, o que é que vai acontecer na curva LM? Se o governo aumentar a oferta de moeda, eu vou descer a minha curva LM. Então, vamos fazer aqui embaixo, daqui de esse vermelho mais escuro. Quando o governo aumenta a oferta de moeda, eu tenho aqui renda, taxa de juros, curva LM, eu vou passar para a direita, para esse LM'. Então, aumento na oferta de moeda, deixa eu só, inclusive, arrumar essa setinha. Aumento na oferta de moeda leva a um deslocamento da curva LM para a direita, como observado na lousa. E se o governo fizer uma política restritiva, uma política de redução da oferta de moeda? Se houver uma redução da oferta de moeda, a curva LM, então eu tenho aqui uma LM positivamente inclinada, a curva LM vai para cima, para a esquerda, para essa LM'. Então, se o governo fizer um aumento da oferta de moeda, vai ter um deslocamento para baixo. Se o governo fizer uma redução da oferta de moeda, vai ter um deslocamento para cima. E aí, por uma questão da geometria do movimento,
Se a curva de LM ela vai para a direita, ela desce, então, para a direita e para baixo. Se ela vai para a esquerda, ela vai para a esquerda e para cima. Está aqui marcado na lousa. Então, alterações na oferta de moeda. Ampliou a oferta de moeda, a LM desce. Diminuiu a oferta de moeda, a LM sobe. E se houver alterações na demanda de moeda, provocadas por mudança no comportamento dos agentes econômicos? Se, por exemplo, houver um risco de que os bancos quebrem, as pessoas vão demandar mais moeda. Se as pessoas vão demandar mais moeda, o que vai acontecer? Isso vai gerar efeito na curva LM. Ou do outro lado, os bancos tiveram alguma regulamentação e ficaram ainda mais seguros. As pessoas vão colocar mais dinheiro nos bancos. Então vão demandar menos moeda. O que acontece com a alteração de demanda? Se houver uma redução da demanda por moeda, isso é a mesma coisa que eu considerasse um aumento da oferta de moeda. Então, a redução da demanda vai ter um efeito igual a um aumento da oferta. Vai levar a curva de LM para a direita e para baixo, para LM'. Do outro lado, se houver um aumento da demanda por moeda, o movimento vai ser como se houvesse uma redução da oferta de moeda. O movimento da LM para a esquerda e para cima. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Como é que isso aqui fica mais simples de observar? Se eu utilizar um gráfico acessório. Eu não entendi isso aqui. Faço o seguinte, utilizo um gráfico acessório. Que gráfico acessório é esse? É o gráfico do equilíbrio monetário. No caso do modelo da curva IS, nós não usamos nós não utilizamos o modelo acessório porque não precisa, porque é fácil. Então, para uma mesma taxa de juros, eu vou ter uma ampliação da produção. No caso da curva LM, eu acredito que fica mais simples observando esse gráfico acessório. Não vai tomar muito tempo, não. Vamos entender isso aqui. Para fazer isso aí, eu vou analisar o equilíbrio monetário. O que é o equilíbrio monetário? Eu tenho aqui a quantidade de moeda e a taxa de juros. E o que é que eu observo? Que a oferta de moeda, ela é uma constante. Ela está aqui como MS. E a demanda de moeda, como nós já vimos, ela é negativamente inclinada com relação à renda. Vamos pegar esse modelo acessório e vamos comparar aqui com a curva LM. Curva LM que mede o equilíbrio do mercado monetário. Então, esse ponto aqui me diz que a essa taxa de juros eu tenho esse nível de produção. Apenas lembrando que essa minha demanda por moeda depende do nível de renda. Então, digamos, essa aqui é meu LM. Para ficar mais fácil de analisar, inclusive, a constituição da LM, eu vou dar uma colherinha de chá melhor. Digamos que haja um aumento da renda. A gente viu que existe uma relação, a curva LM expressa uma relação positiva entre renda e taxa de juros. Aqui um izinho. Esse Y aparecer em cima não é nada mais explicado do que cansaço, né? Tô ficando um pouco cansada, mas vamos aqui. Então, quando a renda aumenta, a gente já sabe que haverá um aumento da demanda por moeda. Quando há esse aumento da demanda por moeda, o que é que vai acontecer? A minha demanda por moeda sobe, vai para esse MD lilás. O que é que vai acontecer? Agora, a essa taxa de juros, para esse nível de renda, que eu vou chamar de Y1, note que entre Y e Y1 houve um aumento. O aumento da renda faz com que as pessoas demandem mais moeda. Isso faz com que o aumento da renda leve a um aumento da taxa de juros. Então, fica fácil entender a curva LM
analisando o gráfico do equilíbrio monetário. É obrigatório entender esse equilíbrio monetário? Não. Tanto que desde o início eu nunca mostrei o equilíbrio monetário. Mas ajuda a entender melhor o equilíbrio. É determinante? Não é determinante, mas ajuda. Então eu posso analisar a curva LM como o somatório dos diversos pontos de equilíbrio no mercado monetário, como está apresentado na lousa. O que eu tenho que saber mais? Vejam só. Definir que quando há variações na renda, eu vou ter movimentos ao longo da curva LM. E se, por exemplo, o governo ampliar para esse mesmo nível de renda da demanda em vermelho, digamos que o governo expanda a oferta de moeda. O que vai acontecer quando o governo expande a oferta de moeda? Eu vou ter uma oferta de moeda, digamos, como MS'. Eu estava com esse ponto de equilíbrio, com essa taxa aí, e agora eu tenho um outro ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio e linha. Então eu tenho uma taxa de juros mais baixa associada ao mesmo nível de renda, o nível não foi alterado aqui. Então, eu tenho aqui essa taxa de juros mais baixa e linha associada a esse nível de renda. Ou seja, se o governo expandir a oferta de moeda na economia, eu vou deslocar a minha curva LM para a direita. Isso é mostrado na curva em azul. Agora, digamos que o governo decida reduzir a oferta de moeda. Se o governo reduzir a oferta de moeda, eu vou ter esse MS duas linhas. Se eu tenho esse MS duas linhas, eu estou nesse novo equilíbrio. Ou seja, para o mesmo nível de renda, veja que o nível de renda não se alterou, eu tenho uma taxa de juros maior. Então, aqui, o que é que eu tenho? Para esse mesmo nível de renda Y, eu tenho uma taxa de juros maior, a minha curva LM vai ser LM linha. Eu vou deslocar a curva para a esquerda. Então, fica mais fácil, se você não quer decorar, e eu, inclusive, nem recomendo que você decore, você analisar os deslocamentos da curva LM com base nesse gráfico acessório que determina o equilíbrio monetário. Então, eu entendo bem o equilíbrio monetário, eu consigo entender bem os deslocamentos da curva LM. Mas não só deslocamento de posição vive a curva LM. A curva LM pode ter deslocamento, assim como a curva IS, em termos de inclinação. É isso que a gente vai ver agora. Então, só passando aqui. O que mede a inclinação da curva LM? Né? O que dá a inclinação da curva LM depende da elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros. Então, quanto mais elástica ou mais inelástica for a demanda por moeda em relação à taxa de juros, maior ou menor vai ser a elasticidade, a inclinação da curva LM. E aí, o que é que eu tenho? Vamos ver aqui na lousa. Se a minha demanda por moeda é pouco elástica em relação à renda, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, aliás, se a demanda por moeda é pouco elástica com relação à renda e bastante elástica com relação aos juros, o que é que eu vou ter? Uma curva LM bastante horizontal, uma curva LM mais elástica. Do outro lado, se a demanda por moeda é muito elástica com relação à renda e pouco elástica com relação à taxa de juros, eu vou ter essa variação aqui. Como é que fica mais fácil observar isso? Curva LM horizontal. E eu tenho uma curva bastante elástica com relação aos juros. Quando os juros variam um pouquinho, a demanda por moeda se altera muito forte. Então, quanto mais elástica for a curva, olhando somente para a taxa de juros, quanto mais elástica for a curva, é porque maior é a sensibilidade que a minha demanda por moeda tem com relação aos juros. Do outro lado,
Quanto mais vertical for a curva, menos elástica a minha demanda por moeda é com relação aos juros. E aí, em relação à inclinação da curva LM, a elasticidade da demanda de moeda com relação à taxa de juros, quanto maior a elasticidade da demanda por moeda com relação à renda, aliás, mais vertical é a curva LM. Quanto menor a elasticidade da demanda por moeda com relação à renda, mais horizontal é a curva LM. E exatamente o inverso vale quando eu falo em taxa de juros. Quanto menor a elasticidade da demanda por moeda com relação à taxa de juros, mais vertical. Quanto maior a elasticidade da demanda por moeda com relação à taxa de juros, mais horizontal será a curva. Então, entendido que a inclinação da curva LM dependerá da elasticidade da demanda por moeda com relação à renda, com relação à taxa de juros. Para aquecer a mente, vamos fazer alguns exercícios. Vamos ver aqui. A respeito de macroeconomia, julgue o item subsequente. Qualquer ponto sobre a curva IS demonstra implicitamente que o mercado de bens está em equilíbrio, enquanto qualquer ponto sobre a curva LM demonstra implicitamente que os mercados financeiros estão em equilíbrio. Vamos ver aqui. Falar em curva IS. Falar em curva IS é falar em equilíbrio no mercado de bens e serviços. E aí, falar em curva IS é falar nos pontos em que os investimentos serão iguais à poupança. Então, falar em curva IS é falar de investimento igual à poupança. E aí, falar de curva IS é falar de toda uma região. Você fez uma gambiarra aqui. Falar de toda uma região em que o mercado de bens está controlado. E o mercado, o que a curva LM mostra? Ela mostra o equilíbrio entre demanda por moeda e oferta de moeda, MD igual a MS. E então, a curva LM, como a gente inclusive já viu aqui, bem claro, os pontos da curva LM são encontrados nos pontos de equilíbrio do mercado monetário. Então, falar em curva LM é dizer que ela demonstra implicitamente que os mercados financeiros, e aí veja que não é mercado financeiro, são mercados financeiros que estão em equilíbrio. E aí falar em mercado financeiro é falar naquela variável ampla. Falar em mercado financeiro é falar no mercado de crédito que atende os consumidores, é falar no mercado monetário que atende o governo, no mercado de capitais que atende as empresas, na economia fechada. Quando se falar em resto do mundo, a gente joga o mercado cambial também. Então, essa alternativa ela é absolutamente verdadeira. A curva IS representa os equilíbrios no mercado de bens e serviços. A curva LM representa os equilíbrios no mercado monetário. As duas explicações estão corretas. A alternativa ela é verdadeira. Vamos para o próximo. Economista MTS, CESP 2008. A teoria macroeconômica analisa o comportamento dos grandes agregados econômicos. Utilizando os conceitos básicos dessa teoria, julgue o item que se segue. Supondo-se que, em resposta à deterioração das expectativas dos empresários, sumariadas pela redução substancial do índice de confiança do empresário na indústria em outubro de 2008, o governo brasileiro decida elevar a oferta monetária para manter a demanda agregada, então a LM se deslocará para cima e para a direita, porém a curva IS permanecerá alterada. Por enquanto, eu não quero que você se preocupe com muita informação aqui, eu só quero saber se o movimento está certo. Vamos analisar.
Ele fala o seguinte: aconteceu alguma coisa, aconteceu a crise de 2008, foi inclusive uma coisa muito importante, aconteceu alguma coisa que deteriorou as expectativas dos empresários, sumariadas pela redução substancial do índice de confiança do empresário. O índice de confiança caiu na indústria em outubro de 2008. O governo brasileiro, digamos que o governo brasileiro decida elevar a oferta de moeda. Então, se o governo decide elevar a oferta de moeda, o governo está se metendo no mercado monetário. Se o governo está se metendo no mercado monetário, a curva que vai ser alterada é a curva LM. E aí o governo quer elevar a oferta monetária com o objetivo de manter a demanda agregada. Isso vai me interessar mais na frente. Então, a curva LM, se o governo elevar a oferta monetária, se deslocará para cima e para a direita. Porém, a curva IS permanecerá inalterada. Para fazer isso aqui, vamos colocar um novo slide, vamos pensar no equilíbrio usando o nosso gráfico acessório, o gráfico do equilíbrio monetário. O que é que eu tenho aqui? Fazer bem grande. O outro fiz menorzinho, você quer fazer maiorzinho para ajudar melhor. Tenho aqui renda, taxa de juros, oferta de moeda. Aqui, equilíbrio monetário. E aqui, ISLM. Por enquanto separado, tá? A gente vai juntar essas duas curvas mais na frente. Equilíbrio monetário. Vamos fazer aqui de vermelho. Vem cá, rapaz. Tem aqui oferta de moeda, demanda por moeda, está aqui um MD, equilíbrio. O equilíbrio está aqui e eu já sei que para esse nível de renda, esse nível de taxa de juros determinado no equilíbrio monetário está associado a um nível de renda que determina a demanda por moeda. E isso aqui gera a minha curva LM. Está aqui definida a curva LM. O que acontece quando eu defino essa curva LM? Digamos que o governo agora, de acordo com o enunciado, ele amplia por alguma razão a oferta de moeda. Eu vou sair desse MS e vou para esse MS', nesse novo ponto de equilíbrio. Vamos analisar aqui. Eu tenho essa nova taxa de juros e linha, que vai estar associado a esse mesmo nível de renda. Então, ao mesmo nível de renda, eu tenho a taxa de juros nova, eu tenho LM'. LM se deslocou para a direita. E vamos ver o enunciado. Ele diz que se desloca, LM se deslocará para cima e para a direita. E aí tem uma coisa estranha. LM, quando se desloca, ela se desloca para a direita. Eu vou até botar uma seta maiorzinha aqui. LM se desloca nesse sentido para a direita, mas ela vem para baixo também. Então, ela desce. E aí a questão estaria toda certinha se não dissesse que a LM vai para cima, a LM vai para baixo e para a direita. Porém, a curva IS permanecerá inalterada. De fato, a curva IS permanece inalterada. A curva LM é que se desloca quando o governo eleva a oferta de moeda. Nesse caso, ela se desloca para baixo e para a direita, não para cima e para a direita. Por isso, a alternativa é falsa. Finalmente, aqui, vamos ver a maiorzinha. A teoria econômica divide seus estudos sob os ângulos micro e macro. Em termos gerais, a microeconomia cabe à análise dos mercados nos quais as famílias e as empresas estão inseridas, via, entre outros meios, o entendimento da oferta e da demanda, dos mecanismos de formação de preços e das estruturas de mercado. A macroeconomia cabe ao estudo dos agregados e, para isso, entre outros temas, ela trabalha com o da inflação e das políticas fiscal e monetária, com a contabilidade social nacional, preocupando-se com a medição desses agregados. À luz do texto apresentado, julgue os itens a seguir relativos à macroeconomia. Primeira coisa,
Em questões da CESP, normalmente, não é sempre, mas normalmente o enunciado não serve para nada, tá? Então, lê o item. Se o item não for compreensível por si só, se ele não for auto explicativo, lê o enunciado, mas normalmente eles são. Vamos ver aqui. Em relação à curva LM, pode-se destacar 3 trechos, quais sejam o clássico, o keynesiano e o intermediário. No clássico, a elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros é infinita, enquanto no trecho keynesiano, essa elasticidade é igual a 0. E aí, vamos agora entender um pouquinho melhor a LM. A LM que nós estudamos, está aqui um gráfico bem alto, bem grande, bem retinha essa reta aqui de baixo, por sinal. A LM que nós estudamos, essa LM positiva, ela é um pedaço da curva LM. Se fosse analisar a curva LM de uma forma mais ampla, eu poderia dizer que a LM tem 3 pedaços. Que pedaços são esses? Um trecho estritamente horizontal, um trecho positivamente inclinado e um trecho vertical. Então, são 3 trechos que a curva LM tem. O trecho que nós estudamos, de fato, é o trecho intermediário. Então, o trecho positivamente inclinado é o trecho intermediário. Esse trecho vertical que nós estudamos aqui é chamado de trecho clássico. Então, trecho clássico é quando o trecho ele é perfeitamente vertical. E o trecho keynesiano é esse trecho perfeitamente horizontal. E aí vamos voltar aqui na lousa. Ele diz o seguinte, existem 3 trechos, o clássico, o keynesiano e o intermediário. Até aqui está certo. No clássico, a elasticidade da demanda de moeda em relação à taxa de juros é infinita. Falso. É 0. A elasticidade é 0, porque nós estamos, quando se falar no caso clássico, na parte vertical. Em seguida ele fala, enquanto no trecho keynesiano essa elasticidade é igual a 0, essa elasticidade é infinita. Isso vai ser importante? Isso vai ser importante sim. Então é preciso que você saiba que quando nós estamos tratando de macroeconomia, a curva LM, a curva IS não, a curva LM tem 3 interpretações. O caso intermediário, que é o caso que a gente vai utilizar mais, as bancas cobram mais, possivelmente inclinado. O caso clássico, estritamente vertical, caso keynesiano, horizontal. Quando é que isso toma importância? Quando nós formos analisar políticas econômicas. Então, quais são os impactos das políticas econômicas? Seria talvez a cerejinha do bolo, porque inclusive ele tem mais questões. Mas ainda não está na hora de saber quais são as características das políticas econômicas. É preciso saber, antes de entender que as características das políticas econômicas, é preciso entender quais são, o que acontece no equilíbrio. Finalmente, é possível gerar um equilíbrio simultâneo entre os mercados de bens e serviços e os mercados de ativos financeiros? A resposta é sim. Como isso é feito, é o que a gente vê na próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá!